Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma Lab Express. Hoje vamos falar sobre hobbies e como numa altura em que estamos muitas das vezes mais focados no secundário, acabamos por perder esta noção da importância de termos um hobby. Então, de alguma forma, nós queremos nesta live ajudar-vos a entenderem se os hobbies são efetivamente uma perda de tempo, como muitas das vezes nós achamos que eles acabam por ser, ou se não ver as nossas competências e a chegar mais longe e até ter melhores notas. Hoje vamos estar a falar aqui com a Kátia, vamos falar sobre hobbies, por isso vamos ver desse lado o que é que vocês acham. Os hobbies podem ser uma distração ou de alguma forma podem aqui ajudar-nos a chegar mais longe. O que é que vocês acham? Entretanto, já sabem como é que isto funciona. O Instagram é sempre muito bom a ajudar-nos a entrar com convidados. Vamos lá ver se conseguimos que a Kátia entre. Entretanto, quem estiver desse lado pode ir partilhando a opinião. Hobbies são uma mais-valia ou podem ser uma distração? São importantes ou não? Acho que o Instagram não quer. Ora, vamos lá ver. Gente, quem está a assistir à live gravada pode sempre passar sempre um bocadinho aqui no início. Portanto, Kátia, já cá estamos. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bom dia para mim que ainda não almocei. Eu já, sou uma criança pequena, tenho de ser. Obrigada pela compreensão. Ontem foi mesmo impossível participar como estava previsto. Não Saúde é tem problema, saúde. nós estamos cá para falar sobre hobbies e sobre a gestão de tempo, portanto, nós precisamos de gerir o nosso tempo com diferentes áreas da nossa vida e é sempre importante nós olharmos para as prioridades. Saúde é uma prioridade, portanto, Sempre, tranquilo. sempre. Isso é daquelas bandeiras que eu defendo assim bem alto. A saúde está sempre em primeiro lugar. Sem saúde nós não fazemos rigorosamente mais nada, não é verdade? É verdade. Kátia, hoje falamos sobre hobbies. São importantes ou não são importantes? São muito importantes, eu acho que sim. Eu lancei aqui a provocação também nos comentários para quem nos está a ver também se sentir à vontade para interagir connosco. Claro Nós que sim. vai enriquecer muito mais a conversa, até porque muitas vezes durante a aula pode existir alguma questão e é nestas partilhas que todos nós aprendemos, todos nós evoluímos, não é Claro verdade? que sim. Mas sim, eu acho que não sei o que é que me traz aí de novidade para as pessoas ouvirem aquilo que a ciência nos diz, porque há estudos sobre estas coisas, não somos nós que estamos aqui a tirar a magia da cartola, como eu costumo dizer, mas sim, os hobbies são muito importantes, se bem que eu também tenho uma opinião muito própria, mas eu vou deixá-la mais para daqui a pouco, está bem? No decorrer da conversa vou trazer aqui uma provocação adicional que eu acho que é importante trazermos. Acho muito bem. Relativamente a estas coisas que estávamos a falar sobre a gestão das nossas prioridades, a gestão de situações de stress, os hobbies são efetivamente uma mais-valia porque ajudam nesse campo, nessa área. No Lab do Futuro, nós já tivemos aqui uma primeira sessão, tivemos a ver aqui as necessidades de cada um e, de alguma forma, a gestão do tempo é uma coisa fundamental que eles precisam de trabalhar. Os hobbies são uma mais-valia porque ajudam os estudantes, de alguma forma, a conseguirem equilibrar as coisas de forma mais ajustada. E ao longo da nossa vida, nós, quando somos pequenos, nós temos muitos hobbies, nós fazemos muita coisa de diferentes áreas. Quando chega a uma certa altura em que as responsabilidades começam a pesar um bocadinho mais, nós começamos a desconsiderar aquilo que não é tão prioritário segundo aquilo que nós consideramos. Ou seja, não é uma coisa... Exatamente. Nós não vemos efetivamente o resultado a ser evidente através dos nossos hobbies. Então começamos a desconsiderar um bocadinho. Então, relativamente aqui aos hobbies, existe, segundo as nossas teorias, que trazemos sempre para vos comprovar que não estamos a tirar isto das vozes da nossa mente,
Existe uma teoria que é a teoria do flow. Eu não me vou arriscar aqui a dizer o nome do senhor, que aquilo são muitas letras, muitas vogais, muita coisa junta, não me vou atrever. Mas nessa teoria ele explica que existem situações em que, principalmente quando nós estamos perante atividades que nos dão prazer, nós entramos num estado de flow em que, como se estivéssemos numa bolha, e entramos num estado em que estamos muito focados a fazer uma atividade. Essas atividades normalmente são atividades que nos dão prazer e que este estado de flow, este estado como se nós entrássemos numa bolha e estivéssemos completamente imersidos ali dentro daquela atividade, pode melhorar as nossas capacidades de foco e aumentar a nossa autoconfiança. Porquê? Porque, de alguma forma, como nós falámos no Lab Express anterior, no Lab Express 2, em que falámos de autoconfiança, nós percebemos que, perante a superação de certas tarefas que nós temos, vamos construindo a nossa autoconfiança. Então, através destas atividades, em que nós vamos conseguindo superar desafios porque é uma atividade prazerosa para nós vamos efetivamente conseguir desenvolver aqui a nossa autoconfiança também. Então, só aqui, uns 5 minutinhos em que estivemos aqui a falar, já percebemos que, além de aliviar o nosso stress e nós ficarmos mais relaxados, já percebemos que nos ajuda também em termos de foco, que muitas das vezes nós temos dificuldade em focar em certas atividades, porque quando somos adolescentes temos muita coisa na nossa cabeça, e ajuda-nos também na parte da autoconfiança, que é uma competência que muitas das vezes é necessária de ser trabalhada. Os hobbies, para além disso, estimulam muito o nosso cérebro, porque nós vamos estar num modo de processamento das informações diferente. Se nós estamos na escola, nós estamos muito focados na parte de trabalho e de aprendizagem. O nosso cérebro, quando nós estamos a fazer um hobby, quando estamos a fazer uma atividade que nos dá prazer, ele trabalha de forma diferente. E isto vai nos ajudar também a aumentar a nossa criatividade, a trabalhar a criatividade. Porque a criatividade não é uma coisa que nós nascemos com ela, é uma competência que é trabalhada. Portanto, os hobbies ajudam nisso. Vai nos ajudar a entender formas de resolvermos problemas e a termos uma flexibilidade cognitiva. E para eu tirar este jargão aqui da psicologia, que é a flexibilidade cognitiva, ajuda-nos a aumentar o nosso espectro de possibilidades de formas de resolver as coisas. Então, eu aprendo diferentes formas de resolver as coisas que eu tenho para resolver. Então, como estamos a ver, os hobbies, só pela teoria, já nos ajudam aqui de diferentes formas, a entendermos que somos capazes de fazer mais coisas, aumentando a nossa autoconfiança, melhorando a nossa capacidade de gerir o stress, ajudando-nos a ter mais foco, a resolver problemas e a ter criatividade. Então, só aqui, em 8 minutos de live, vocês já conseguem entender que eles são efetivamente um contributo. Isto segundo a teoria. Agora, Kátia, tens exemplos de estudantes que ajudam, em que efetivamente percebem este impacto dos hobbies na vida deles, certo? Sem dúvida alguma, Ana. Aquilo que tu foste dizendo depois na prática espelha. Porquê? Quando os jovens têm um hobby, quando eles praticam um desporto, têm alguma atividade que lhes permite ter algo extra-escola, de facto é um local onde eles conseguem canalizar a energia extra. Então, por exemplo, no caso dos rapazes, isso é fundamental, porque os rapazes fisiologicamente, biologicamente, têm muito mais energia para gastar pela testosterona do que as raparigas. Então, muitas vezes, principalmente nos miúdos mais novos, que ainda são muito mais impulsivos, esses comportamentos têm mesmo a ver com não terem um desgaste de energia suficiente ao longo do dia. No entanto, aquilo que eu disse no início, que é trazer aqui como reverso da medalha, é pesarmos muito bem a consequência entre também os hobbies nos sobrecarregarem demasiado, porque isto também acontece, ok? Então, é preciso nós percebermos, e daí o autoconhecimento ser muito importante, o que é que nós gostamos efetivamente de fazer, pararmos para pensar aquilo que nos alivia o stress, porque muitas vezes há hobbies que também trazem um contexto tóxico. E o que é que eu quero trazer com isto? Eu já vi situações acontecerem no passado em que o hobby não estava a ser um meio de relaxar, mas estava a ser
um meio de acrescentar stress, porque a competitividade era tal nesse hobby que acabava por acrescentar ainda mais à competitividade que o aluno já estava a sentir na escola. E isso estava a ser mau no hobby e na escola. Portanto, é preciso muito cuidado com esta questão dos hobbies, ok? Os hobbies são muito importantes. Eu acho, eu já tive uma opinião diferente lá no passado, mas nós vamos estudando, vamos evoluindo, vamos refletindo, acima de tudo, e hobbies são hobbies. E os hobbies nunca devem ser retirados como castigo. Eu acho isso, porque honestamente a experiência que eu tenho e aquilo que tenho visto acontecer funciona sempre da forma contrária àquilo que se pretende, ok? Porque acaba por criar muita revolta, acaba por criar muitos conflitos desnecessários e estamos a retirar uma coisa, ou seja, é preciso refletirmos sobre a mensagem que estamos a passar, porque nós vivemos numa sociedade muito competitiva e nós não vamos escapar a isto, ela existe no mundo. Mas é preciso nós, enquanto adultos cuidadores, sejam professores, educadores, explicadores, quem quer que sejam os pais, pensarmos que a saúde mental está cada vez mais em cima da mesa e não está em cima da mesa por acaso, porque tudo isto conduz a estas situações. Então é muito importante nós refletirmos sobre esta importância de, ok, nós vivemos numa sociedade competitiva, nós não vamos anular isso, mas nós temos de saber viver nisso. E saber viver numa sociedade competitiva não é trabalharmos até o ponto em que já não aguentamos mais. Porque o burnout está em cima da mesa, cada vez mais há mais casos e eles não acontecem por acaso. E infelizmente assistimos a situações de burnout cada vez mais cedo também. Sim. Não sei se tu que estás mais dentro da psicologia, embora não na psicologia clínica, não é? Porque isto da psicologia é um mundo, mas o burnout é muito no contexto das organizações e no contexto profissional. Claro. E como nós falamos lá atrás, nos outros Lab Express, nós percebemos que muitos dos nossos comportamentos que nós temos na nossa carreira, que nós temos na nossa vida profissional, são criados com microcomportamentos que nós aprendemos a fazer muito cedo. Então, se de alguma forma, e nas conversas que tive com os participantes do Lab do Futuro que já se inscreveram, se de alguma forma esses comportamentos que nós estamos a criar e estas crenças que nós estamos a criar de que o foco é o trabalho, o foco é fazer mais para ter mais resultados, se esta é a crença que eu tenho, quando chegar uma altura em que eu estiver a trabalhar, eu vou focar em fazer mais para ter mais resultados, para consequentemente ser mais valorizado. Então, aqui de alguma forma, nós estamos aqui também nesta questão do burnout, nós estamos também aqui a associar desde muito cedo que mais trabalho dá mais resultados e nós já percebemos que esse não é uma crença válida, que já foi mais do que comprovada no primeiro Lab Express, de que efetivamente mais estudo não promove mais sucesso, não promove notas mais altas, mas de alguma forma nós estamos a criar já essa crença que nós vamos levar para o mundo do trabalho, que nós vamos levar para os nossos primeiros trabalhos, porque temos inseguranças relativamente ao contexto, um contexto novo, e vamos meio que valorizar ainda mais as nossas crenças porque é aquilo a que nos podemos agarrar. Claro. Então, eu preciso trabalhar desde antes de entrar no mercado de trabalho estas crenças. E não é necessariamente só no secundário, mas nós vamos agarrar no secundário porque é a altura em que efetivamente os adolescentes começam a pensar nas coisas com uma maturidade um bocadinho mais elevada. Por mais que nesta fase o nosso cérebro não esteja completamente formado, e não está, nós precisamos de entender que nesta fase nós já estamos a criar crenças, já estamos a criar comportamentos que nós vamos replicar mais para a frente e que nos vão levar a situações que vão prejudicar a nossa saúde mental. Então, nesta fase, nós precisamos de entender os hobbies como um momento que nós estamos aqui a falar de contributos além do aliviar o stress. Porque nós sabemos que muitas das vezes, quando nós estamos nesta fase do secundário, a prioridade é estudar, porque estudar é que me vai dar os resultados.
Mas não é bem assim, porque se nós estudarmos, não descansarmos, o nosso cérebro não vai ter a possibilidade de se regenerar, de nós termos aqui um momento de descanso, para ele entender que a seguir eu vou ter mais energia para aprender tudo aquilo que eu tenho para aprender. Então, diz. Ia complementar o que estavas a dizer com o facto de, durante esses momentos, muitas vezes nós até acabamos por começar a relacionar coisas que nós aprendemos e começamos a ter até um entendimento diferente das coisas e surgem ideias. Não existe criatividade quando nós estamos completamente focados só no trabalho. Trabalhar, só produzir, mas nós estamos no piloto automático e nós só conseguimos ter ideias criativas no momento em que nós nos permitimos desligar. E esse desligar tem de ser um momento prazeroso para nós sabermos parar e estar ali no momento presente, que é uma coisa que é tão difícil. Cada vez mais se fala no mindfulness, porque é mesmo necessário. Nós estamos a perder isso enquanto coletividade e o resultado não está a ser positivo de todo. Podes continuar. Relativamente àquilo que estavas a falar, associado aqui também esta questão de estarmos no momento presente, essa questão de nós termos hobbies para ser uma atividade prazerosa, estas pausas que nós precisamos de fazer intencionalmente, elas não vão ser pausas no mesmo contexto, até porque se vocês forem a pensar, vocês adultos, que muitas das vezes são os que mais nos ouvem, se vocês pensarem no momento em que vocês estão a trabalhar, vocês estão ali há horas e não fizeram uma pausa, vocês começam a bloquear e a ficar frustrados de estar ali a trabalhar e não conseguirem ter resultados. E o que é que vocês acabam por fazer? Quando saem desse contexto, é que vocês se lembram de alguma coisa que vos vai ajudar a resolver aquela coisa que vos estava a bloquear. Então, é essencial nós termos um momento de pausa, é essencial nós termos um hobby, uma coisa que nos vai trazer esse prazer, mas que esse seja num contexto um pouco diferente do que nós estamos habituados. Então, explicações e institutos, eu queria muito dizer isto, não são um hobby. Não, de todo. Não são um hobby. Então, lamento quando vocês dizem que eu vou aprender o inglês, vou para o instituto, é um hobby. Não, lamento, estás num contexto de aprendizagem, não estás a descansar, não estás num ambiente relaxado. Se tu tiveres um hobby em que tu podes sair de um contexto onde tu já permaneces horas e horas a fio, isso sim pode ser um hobby. A leitura muitas das vezes nós consideramos como hobby, mas depende da leitura também. Se for uma leitura para a aprendizagem, não pode ser considerado um hobby. Exatamente. É preciso desligar. E o nosso papel enquanto adultos, aquilo que nós transmitimos, é muito, muito importante, não é? Porque se nós temos de ter muita consciência, porque se nós estamos constantemente a trabalhar e estamos a dizer que é importante descansar, nós não estamos a pensar a mensagem correta, porque olha, para o que eu digo não faço do que eu faço, não é verdade? Então, o nosso papel é muito, muito, muito importante e isso é uma coisa que eu tento passar aos miúdos com quem trabalho, sempre sistematicamente, é muito importante descansar e aliás, eu nem sequer defendo a permanência, muitas vezes os pais até questionam, mas não devia passar mais horas, calma, depois há todo um trabalho por trás que precisa de ser feito. Mas isto tem de ser tudo com conta, peso e medida, porque senão temos mini adultos, que é a realidade que acontece muitas vezes, desde muito cedo, é crianças com horários e muitas vezes com horários piores do que os horários laborais dos adultos. Portanto, temos de ter aqui, assim, temos de ser muito comedidos naquilo que nós fazemos e nos exemplos que nós damos. Sim. E atenção que na vida adulta nós muitas das vezes temos fases em que precisamos de despender um pouco mais de tempo no nosso trabalho, precisamos de focar um pouco mais, mas é de alguma forma ser transparentes com os nossos jovens e com as nossas crianças, que existem fases na vida em que nós precisamos de prestar mais atenção, até porque, por exemplo, nas alturas em que estão em exames, muitas das vezes passam mais tempo a estudar, mas é sempre importante ter um momento de lazer, um momento de autocuidado.
e seja um descanso de que tipo for. Existem diferentes formas de nós descansarmos. Então, nós prestarmos atenção às nossas necessidades naquele momento e, efetivamente, descansarmos. Mas existem fases e fases em que nós precisamos de prestar mais atenção a uma área da nossa vida e nós vamos fazê-lo. Existem prioridades diferentes. Claro. Então, é entendermos isto e, de alguma forma, transmitir isso aos estudantes. No caso dos estudantes de ensino secundário, que estão muito focados muitas das vezes nas escolhas que eles vão fazer e mesmo que não falem que estão ansiosos associados aqui às escolhas, muitas das vezes estão e não transmitem, os hobbies são uma ótima ferramenta que os vai ajudar também nisso. Existe uma teoria, que é a teoria da autodeterminação, em que eles falam sobre diferentes tipos de motivação. E existe uma motivação intrínseca. Essa motivação intrínseca está associada aos nossos interesses. Se eu vou fazer hobbies, se eu vou ter hobbies que estão mais associados aos meus interesses, de alguma forma isso vai desenvolver a minha capacidade de tomar decisões mais conscientes. Sou eu que escolho este hobby porque ele está associado a um interesse meu. Se eu gosto de pintar, por exemplo, eu vou ter um momento em que eu vou colocar na minha agenda um tempo para pintar, para eu conseguir ter a consciência de que eu estou a ser responsável pelas minhas decisões. Porque as pequenas decisões já estão a contribuir para eu me sentir mais confiante e capaz de tomar decisões depois mais para a frente. Decisões associadas à carreira, decisões associadas aos estudos, decisões associadas ao que eu quero fazer com o meu futuro. Então, os hobbies, para além de nos ajudarem nesta questão do descanso e nos permitirem nós termos até melhores resultados, porque a minha cabeça conseguiu descansar e eu consigo efetivamente regressar com mais energia para estar a prestar atenção àquilo que eu preciso de aprender depois a seguir. O meu cérebro entende isso, e estamos a falar aqui de conexões aqui mais ligadas à parte neurológica. Se isso acontece, também acontece na perspectiva de que os hobbies estão a contribuir para outras coisas que muitas das vezes nós não prestamos atenção, mas que eles estão a contribuir. Exatamente. Até porque, olha, eu pegando, estavas a falar, eu estava a pensar na minha própria situação. Ontem nós não conseguimos fazer a live conforme estava combinado porque o meu filho estava doente. Eu tinha passado uma noite inteira no hospital, eu tenho trabalho para fazer. Hoje eu vou ter de o fazer, porque sou adulta, tenho essa responsabilidade, não é? E é a vida a acontecer. Às vezes é preciso, mas numa situação normal isso não iria acontecer. E mesmo acontecendo esse momento de trabalho hoje, eu tenho aquele momento de descanso sem culpa. E atenção que eu hoje faço isto, mas isto foi muito difícil para mim também lá atrás. Porque hoje em dia, não sei, até gostava de te lançar essa provocação, Ana, a ver qual é a tua opinião daquilo que tu estás mais dentro da área da psicologia e tudo mais, mas o impacto que as redes sociais, o consumir redes sociais, tem este sentimento de culpa quando nós dizemos assim, pronto, agora eu vou descansar. Não é descanso efetivamente, não é? Porque não é descanso efetivamente. O nosso cérebro não saiu de um contexto onde nós estamos a ler ou a estudar, o que seja, nós não saímos deste ambiente. Nós continuamos a sobrecarregar o nosso cérebro com estímulos muito intensos. E muito mais quando muitas das vezes nós estamos num TikTok da vida a fazer scroll infinito, ou estamos aqui no Instagram e estamos aqui, são 10 minutos. Nunca são 10 minutos, lamento. A não ser que tenhas um cronómetro ou a própria aplicação desligue, que feche completamente, que existem já essas ferramentas, o que é ótimo. Isso é ótimo. Não vai ser 10 minutos. Não vão ser aqueles 10 minutos de pausa que tu vais fazer de estudos agarrado ao telemóvel. É preciso sair do contexto. Esta semana eu precisei de ir a uma consulta que estava à espera há 1 ano e meio para trabalhar aqui as minhas enxaquecas, e uma das coisas que nós falámos na consulta foi efetivamente umas dores de cabeça que estão aqui mais associadas à parte de cima. Não sou médica, não vou estar aqui com termos técnicos. Lamento. E falávamos da importância, principalmente quem trabalha com o computador, de fazer pausas fora do contexto de ecrãs. Os jovens não estão a trabalhar com ecrãs efetivamente, mas estão a trabalhar com um processamento no cérebro mais associado a estímulos intensos.
a aprendizagem e nós precisamos de sair do contexto para efetivamente descansar. Porque não é descanso, não é uma pausa que nós vamos fazer ao telemóvel que vai ser a pausa essencial para o meu cérebro descansar, para eu voltar dessa pausa de 10 minutos, 15 minutos, mais enérgica para estudar. Então, as pausas no telemóvel, lamento, mas não são pausas. E quem nos está a ver, não sei se quer participar e passar também um pouco da experiência, sentem que isto acontece no dia a dia, ou seja, que muitas vezes ou têm alguma dificuldade em descansar, não é? Sentem aquele sentimento de culpa, ou sentem que as vossas pausas acabam por ser só no telemóvel. Depois o sentimento de culpa é que com os 10 minutos de pausa que nós tínhamos 10 minutos, deixam de ser 10 minutos e se calhar passou a meia hora, 45 minutos, uma hora, e efetivamente nós sentimos culpa porque não descansámos e não sentimos descansados e efetivamente não fizemos o ciclo a seguir de estudos ou de trabalho que nós tínhamos para fazer. Então, muitas das vezes essa culpa vem de não me sinto produtivo, mas ao mesmo tempo não me sinto descansado. Exatamente. E andamos aqui sempre neste ciclo. Sim. Tu tens visto algum... Estão a dizer aqui que é verdade. Pois. Ok, o comentário estava aqui também. Só me apareceu há bocadinho. Deve estar com algum delay, às vezes. É verdade, Cláudia, sem dúvida alguma. Isto, é assim, por isso é que eu há pouco dizia que nós, enquanto adultos, temos um papel fundamental, porque nós temos um nível de consciência, ou pelo menos deveríamos ter, e podemos trabalhar nele, de uma forma que as crianças e os jovens não têm. Então, é muito, muito importante nós termos este nível de consciência e pararmos para pensar como é que eu estou a utilizar o meu tempo livre, o que é que eu estou a fazer de exemplo positivo para as crianças e os jovens que me rodeiem, porque isto passa para os miúdos e eu converso muitas vezes com os meus alunos e uma altura estávamos precisamente a falar sobre esta questão do telemóvel e um deles desabafou, pois às vezes eu quero falar, não vou mencionar o grau familiar, não era pai e mãe, era outro familiar, nem sequer olha para mim, está agarrado ao telemóvel, eu nem sei se está a ouvir o que eu estou a dizer ou não. Portanto, isto acontece e as crianças sentem isto, os jovens sentem isto, e há dias numa formação eu também ouvia uma frase que é muito verdade, que é a adolescência, os problemas que nós temos na adolescência são o reflexo da sociedade. Ou seja, se nós vemos adolescentes viciados em telemóvel, se nós vemos adolescentes ansiosos, se nós vemos adolescentes depressivos, eu podia continuar. É preciso pararmos e olharmos porque isto é um problema transversal à sociedade. Não é um problema dos adolescentes. Eles, no fundo, acabam por ser as vítimas da sociedade que os adultos constroem. Acaba por ser mesmo isso. Nós temos uma sociedade que está muito focada, nós entendemos os benefícios do digital, mas muitas das vezes não consideramos os malefícios e de que forma é que eles podem prejudicar. E não é que nós não entendemos completamente os malefícios, mas de alguma forma não consideramos porque é mais fácil eu sentir, e agora utilizando um termo técnico, nós sentimos a dopamina, a hormona que nos vai sentir, na altura, é uma hormona que nos permite sentirmos prazer naquele momento. É mais fácil nós estarmos ali em scroll e a ver, ai que engraçado, próximo, ai olha que interessante, próximo. É mais fácil, o nosso cérebro é preguiçoso. É uma realidade, ele foi formatado assim para nos fazer despender o mínimo de energia que nós precisamos. E, efetivamente, o scroll nas redes sociais e tudo mais entrega-nos, de alguma forma, aquele prazer mais imediato que o cérebro preguiçoso quer. Então, nós não temos que ser intencionais na forma como nós consumimos e na forma como estamos no Instagram, no TikTok, no que seja nas redes sociais de forma geral. Para os adolescentes é importante nós termos este momento de, ok, os hobbies não são o telemóvel, os hobbies estão associados a um momento que tu tens de prazer, mas que está num contexto externo àquilo a que tu estás habituado. Estar no telemóvel no intervalo não é um hobby.
Estar no telemóvel na tua pausa do estudo, dentro do teu quarto, não é um hobby. Então, não é um momento de descanso. Exatamente. Então, efetivamente, é uma coisa que precisa de ser trabalhada. Desculpa, diz. Ana. Desculpa, Não deixa-me diz. só acrescentar aqui uma coisa que tem tudo a ver com aquilo que estavas a dizer, portanto é importante ficar aqui no seguimento, que é, os intervalos existem precisamente para descansar, Para entre as sair do aulas, contexto não onde tu é? estás. Para sair do contexto onde nós estamos. Então, se nós saímos da sala de aula e continuamos agarrados ao telemóvel a receber informação, nós não estamos a dar o tempo ao nosso cérebro de processar aquilo que foi falado na aula. Daí que nós tenhamos cada vez mais problemas de aprendizagem e está tudo relacionado com isto. E felizmente, eu fiquei muito feliz com esta medida de se incentivar a redução e até mesmo a proibição do telemóvel em contexto escolar, porque é mesmo muito importante que as nossas crianças e os nossos jovens desliguem do telemóvel, para que eles possam aprender e para que possam aprender melhor. Porque esta semana, até gostava de lançar aqui a questão, esta semana eu perguntei aos alunos quantas horas passaram no telemóvel no dia anterior. E eles já sabem, eles já começam a ficar treinadinhos, eu estou sempre a bater nesta tecla, então, por norma, já não passam mais de 2 horas por dia no telemóvel. No entanto, muitas vezes essa utilização nem é proveitosa. E eu perguntei-lhes, ok, no tempo que vocês passaram, o que é que vocês aprenderam? Porque eles tinham-me dito, mas eu estive a ver coisas de aprender. E eu, ok. Quantas coisas é que eles aprenderam? O que é que vocês acham? Estava a ler um comentário da Cláudia, estive com o meu Insta desligado quase 3 meses e senti no início muita ansiedade, faltava-me onde ir, distrair quando me sentia ansiosa e vejo isso acontecer com o meu adolescente. Ele tem bloqueio parental. O bloqueio parental é fundamental, Cláudia, tem mesmo de ser, e hoje em dia os adolescentes e as crianças têm muita dificuldade em sentir tédio, que é uma coisa fundamental. Nós precisamos daquele momento em que, o que é que eu vou fazer agora? Nada, porque não tenho nada para fazer, então vou inventar qualquer coisa. E quando isto é vivido desde a infância, perdem-se competências importantíssimas, porque se nós não damos às crianças a oportunidade de experimentar esses momentos, eles só estão ali a ser guiados por nós. Nós estamos constantemente a entupir as crianças com informação e com brinquedos barulhentos e com tudo e mais alguma coisa. Não os deixamos estar ali, ok, a fazer nada. E eu vejo isso pela minha criança cá de casa. Quando eu o deixo sem fazer nada, livre, ele vai e inventa sempre qualquer coisa. Eu fico a olhar, como é que é possível? Onde é que tu foste inventar isso? Porque de facto é aí que a aprendizagem acontece e é muito importante nós termos esta consciência e enquanto adultos também o fazermos. E em relação ao Insta desligado, eu recomendo sempre o bloqueio das aplicações e o bloqueio do tempo de utilização. Eu própria faço isso porque por muita consciência que nós tenhamos, é muito fácil ficarmos perdidos no enredo do scroll, porque depois é mais uma coisa importante e mais uma coisa importante. E no caso deles, eles não foram capazes de se lembrar de uma única coisa que tinham visto no dia anterior. Só houve um menino que depois começou a pensar, havia um vídeo de rir, era esta situação assim, mas de resto não fica informação. Porque é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e os vídeos curtos têm esse problema. Aliás, isso já começa a ser uma realidade que se está a contrariar na produção de conteúdo para a internet. Porque os vídeos longos estão a voltar precisamente porque os vídeos curtos não levam aquilo que têm de levar, nem têm o efeito que devem ter do outro lado. Então é mesmo muito importante esta consciência. Há profissionais da área do marketing até que quando chegou quando começaram a favorecer cada vez mais os vídeos de 7 segundos, eu lembro-me de uma produtora de conteúdos que veio fazer um vídeo e ela dizia assim: então, venho aqui posicionar-me relativamente aos vídeos de 7 segundos. A minha opinião é, e o vídeo cortou, porque já tinha passado os 7 segundos. E então essa era a opinião que ela podia dar. Claro, E exatamente. efetivamente nós não conseguimos transmitir nada em 7 segundos.
Nós podemos descrever tudo na legenda, mas isso deixa de ser um vídeo de 7 segundos. Os vídeos de 7 segundos nós vemos ali, ai que engraçado, 7 segundos, próximo vídeo. Então, Exatamente. efetivamente, nós que queremos de alguma forma estar a educar, a trazer algum conhecimento das nossas áreas, 7 segundos não é nada. Mas para a nossa dopamina sair aqui das horas e espalhar-se pelo nosso cérebro, é efetivamente o essencial. Exatamente. Então, Helena, eu acho que nós podíamos passar aqui o tempo todo até amanhã de manhã. Se não fôssemos demasiado chatas e se as pessoas não tivessem mais nada que fazer, porque depois da live é sair, mas pelo menos não sei, aqui em Braga está um sol incrível e eu, terminando, vou lá para fora. Porque aproveitar o outono. Mas esta semana eu até fiz uma sequência nas histórias precisamente a falar sobre isso. E peguei, o meu gancho foi um vídeo que eu fiz que falava que educar filhos hoje em dia é muito difícil. E falava o quê? Era um vídeo de compilação de vários especialistas com cortes, mas cortes muito curtos. E então, um corte contradizia o outro, sempre, sistematicamente. Isto também é um problema, porque nós somos tão bombardeados com informações e muitas vezes vemos coisas pela metade, ou seja, há cortes sem o devido contexto e às vezes nós estamos a interpretar informação de forma errada. Não era aquilo que a pessoa queria dizer, não era essa a mensagem que estava a ser passada, mas depois nos cortes faz com que haja muito mais possibilidade destas interpretações erradas. E depois é por isso que nós hoje em dia temos pais totalmente desesperados, sem saber o que fazer, porque ficam tão agarrados a isto que se desconectam e andam aqui e depois, este agora disse isto, depois aquele disse aquilo, depois disse não sei o quê, e já nem sabem o que é que hão de fazer. Sim. E isto é um problema. Portanto, os vídeos curtos têm este problema também. Eu não sei se quem está a ver sente isto, muitas vezes quando está a consumir conteúdo na internet relacionado com a educação, relacionado com estudos, com a parentalidade, mas isto acontece muitas vezes. Portanto, sim, ajuda a ansiedade, a nossa ansiedade a aumentar, mas sim, também ajuda a dopamina a ser libertada para a nossa corrente sanguínea. Portanto, acho que o melhor é nós termos mesmo este controle. E fugimos um bocadinho do tema, mas não faz mal, nós estivemos a falar sobre temas importantes. E de alguma forma eu queria só trazer aqui uma última coisa. Nós estivemos aqui a falar muito de bem-estar. Existe uma teoria aqui muito associada ao nosso bem-estar que de alguma forma traz esta importância dos nossos hobbies, dos nossos momentos que envolvem prazer, estarem aqui também, serem aqui fundamentais para nós termos uma vida mais equilibrada. Eu vou trazer mais uma vez um exemplo do encontro que nós fizemos, que eu fiz com alguns estudantes de ensino secundário que já estão no Lab do Futuro, que de alguma forma eles têm tido muito esta necessidade de ter uma vida mais equilibrada entre os estudos, momentos de estudo e os momentos de lazer, os seus hobbies. E era uma necessidade de alguns deles. Hoje, os estudantes de ensino secundário já procuram este equilíbrio. E depois, exatamente. Mas eu não sei como é que eu hei de fazer, o meu horário está super preenchido. Ok. Então, o nosso compromisso é procurar encontrar aqui espacinhos no teu horário em que tu possas fazer uma atividade de lazer, nem que seja por 10, 20 minutos. 10, 20 minutos aqui, mais 10, 20 minutos ali e ficas com o teu dia com uma atividade de autocuidado, de descanso, em que o teu cérebro se permitiu sair. Mas depois não é só colocar na agenda, é colocar na agenda e fazer. Então, o compromisso é mesmo colocar na agenda e fazer. Exatamente. Porque o nosso bem-estar e termos uma vida mais equilibrada e saudável é fundamental para eles começarem a entender a importância de aprenderem a terem equilíbrio entre as diferentes áreas. Por mais que, como nós já falámos, existam fases e fases em que uma área precisa de mais atenção do que outra. Precisamos priorizar mais uma área. Mas é importante começarmos a aprender a criar este equilíbrio. Exatamente, e aí o efeito grupo é fundamental, porque quando nós vemos os outros a fazer, não é? Aliás, há dias eu até vi um post, precisamente o pai de uma pessoa que eu acompanho, só conseguiu perder peso no momento em que integrou um grupo em que as pessoas estavam todas com o mesmo objetivo. Porquê? Porque todos acabavam por guiar os outros. Quando alguém estava com dificuldade,
os comentários estão a chegar com algum delay. Chegou agora um comentário da Cláudia relativo à pergunta que nós fizemos há pouco. Já lá vamos, Cláudia. Mas ele só conseguiu fazer esse processo no momento em que ele integrou um grupo que estava com os mesmos objetivos e com as mesmas dificuldades. Porque muitas vezes é importante nós percebermos, porque lá está, nós vivemos numa bolha de positividade. Toda a gente consegue fazer tudo, só eu é que não consigo. Toda a gente consegue produzir tudo, toda a gente consegue estar bem arranjada, toda a gente consegue ser mil e uma coisas, eu é que não. E isso não é verdade. E quando nós começamos a perceber que não estamos sozinhos, tudo começa a desenrolar-se a partir daí. E há pouco o que estavas a dizer, para quem faz 0 hoje, fazer 10 já é muito. Ok? Portanto, é começar assim, porque muitas vezes também é aquilo que, e por isso é que os planos de ano novo não dão resultado. Porquê? Porque de repente mudou o ano e eu tenho 30 mil objetivos para este novo ano. Motivadíssima para fazer esses 30 mil objetivos, só que passado 2 semanas nenhum dos objetivos está a ser posto em prática. Exatamente, sem dúvida alguma. E a Cláudia dizia aqui, sim, às vezes sinto-me assoberbada com tanta informação e por vezes curta e fora de contexto, por isso prefiro livros, sem dúvida alguma. Os livros ainda são a melhor fonte de informação que nós temos. É muito importante e mesmo este hábito, quando nós somos esse exemplo, fica muito mais fácil passarmos a importância da leitura aos jovens e hoje em dia temos muitos jovens com muito péssimos hábitos de leitura e isso reflete-se depois também até mesmo na capacidade de escrita, na capacidade de colocar as ideias no papel. E pronto, Ana, olha, hoje temos um bocadinho mais. Para quem está quer colocar, foi muito bom ter toda esta partilha e quem estiver a ver a gravação que se sinta também encorajado a deixar comentários ou a colocar questões por mensagem privada, que nós teremos todo o gosto em esclarecer, mas não sei se querem aproveitar para colocar alguma questão, se não terminaremos este momento porque já nos excedemos mais um bocadinho. Hoje excedemos mais um bocadinho, mas acho que a troca foi importante e de alguma forma falámos aqui de temas super relevantes. Recapitulando tudo, os hobbies são uma distração, são efetivamente um momento importante para o nosso descanso, para a nossa, como é que eu ia dizer? Regenerarmos energia. Exatamente. Mas de alguma forma vão impactar as nossas escolhas, a forma como nós tomamos as nossas escolhas, as nossas competências aqui associadas também à criatividade, à nossa capacidade de nos sentirmos mais autoconfiantes, trabalham aqui de alguma forma para competências fundamentais para o nosso momento atual, quer seja com os estudantes de ensino secundário, quer seja com os adultos no trabalho e mais para a frente nas escolhas que nós vamos fazer. Obrigada a toda a gente que esteve connosco, por aqui. Hoje é o último Lab Express, mas devo confessar que o meu eu de há uns tempos atrás não diria isto, mas de alguma forma eu gostei muito destas lives mais curtas, porque me tenho aqui tentado fazer um pouquinho mais lives mais curtinhas, porque senão eu continuava aqui a falar eternamente. Mas acho que em algum momento hei de trazer aqui mais Lab Express. O Lab do Futuro, para quem ainda não entrou, está com as inscrições abertas. Nós vamos ter as inscrições abertas até segunda-feira. Portanto, se de alguma forma tem algum adolescente, são pais de adolescentes que estão a entrar no ensino secundário, que estão no secundário, que estão com alguma insegurança associada às escolhas que têm para fazer, o Lab do Futuro promove esta discussão que nós fazemos aqui nos Lab Express para uma forma mais prática para eles entenderem e colocarem em prática no dia-a-dia. Portanto, na segunda-feira vamos falar sobre métodos de estudo com a Catarina do Studies Note e acho que quem tiver interesse pode entrar até segunda-feira. Nós já vamos ter esta aula com a Catarina e ainda vai beneficiar de estar ao vivo connosco nesta troca. Portanto, podem entrar no link da bio ou virem falar comigo ou com a Kátia pela DM. A Kátia está aqui comigo neste projeto. Portanto, se tiverem alguma dúvida relativamente ao Lab do Futuro, relativamente àquilo que falámos aqui na live, nós estaremos deste lado para vos ajudar no que for preciso. Claro que sim, Ana. Um beijinho a todos. Obrigada por estarem comigo. Obrigada por estarem desse lado. Obrigada, Ana, por tua partilha. Obrigada.